E quando tá tudo difícil, complicado, quando parece que a tempestade só tá aumentando, para quem a gente clama? Aonde a gente pede ajuda? Olha só que interessante. Jonas tinha fugido do Senhor, fugido da sua ordem e tomado um outro rumo. Ao invés de ir para Nínive, Jonas preferiu ir para Tarsis e entrou num navio. Mas o Senhor sabia onde Jonas estava e sabia muito bem. E para demonstrar que o Senhor sabia, olha o que ele faz. Jonas capítulo 1, versículo 4 diz assim, 4 e 5. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e tiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Bom, Jonas não aparece aqui nessa parte do texto, mas o que a gente sabe é que ele estava dentro daquele navio. E por isso o Senhor manda uma forte tempestade tão forte que parecia que o barco ia se arrebentar. Bom, se Deus quisesse que o barco se arrebentasse, ele teria arrebentado. Mas não. Ele só queria chacoalhar aquele barco o suficiente para acordar um profeta que estava dormindo. Olha só. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara, e dormia profundamente. É assim que termina o verso 5. Jonas está dormindo enquanto os outros marinheiros estão cada um clamando ao seu próprio Deus. Quando a situação apertou, cada um dentro do barco tenta pedir socorro para quem eles conhecem, para o Deus que eles conhecem. Mas qual que é o grande problema dessa história? Nenhum desses deuses atendeu o pedido, porque nenhum desses deuses era o Deus verdadeiro. Nenhum desses deuses era o Deus que tem controle sobre o mar, sobre a tempestade e sobre o vento forte. Então o problema não se resolve. E o profeta continua dormindo. Enquanto o profeta continua dormindo, Deus continua acordando, buscando acordar esse profeta. Bom, essa história continua, mas o que ela fala pra gente hoje? O que esse texto fala pra gente? Quando as coisas apertam na nossa vida, a gente procura ajuda em algum lugar. E, de fato, as opções são muitas. Tanto opções religiosas, místicas, como opções financeiras, talvez. Cada um procura o seu Deus para resolver o seu problema. Alguns têm o Deus no trabalho, na família, em outras religiões. Mas nós de fato sabemos que nós temos o verdadeiro e único Deus, o Deus que pode acalmar qualquer tempestade, se assim for da sua vontade. Fato é que ele não ia acalmar aquela tempestade até que Jonas entendesse que o recado era para ele, porque era para Jonas acordar. E talvez as tempestades da nossa vida, elas podem nos levar para longe de Deus se nós somos pessoas revoltadas, ou elas podem nos fazer acordar. Acordar para uma mudança. Muitas pessoas sempre reclamam daquilo que está acontecendo nas suas vidas, mas elas não tomam um rumo diferente. Reclamam dos seus empregos, mas não buscam dar o melhor no seu trabalho e ser um bom empregado e ser um bom trabalhador. Reclamam dos seus estudos, mas não são o aluno melhor que ela poderia ser. Reclamam dos seus casamentos, fogem dos seus casamentos, mas não buscam ser o melhor esposo, marido, a melhor esposa que pode ser. Reclamam dos seus filhos, mas não dão uma boa educação. E aí Deus tem que resolver tudo de forma milagrosa. Deus não vai agir assim. Deus quer que você aprenda. Deus queria que Jonas aprendesse uma lição. Eu espero que você possa meditar nessas palavras e que você entre nesse texto hoje e veja o que Deus tem a te ensinar. Um abraço para você e até o nosso próximo devocional. Tchau!